Áudio 2 da primeira edição do segundo trimestre de 2018. O tema da revista da Escola Dominical é Santificação e História da Assembleia de Deus. A parte 2, então, da lição é Santificação. Santificação é o processo continuado de adequação do caráter à semelhança de Cristo. Ponto 1. Aspecto da salvação. No que diz respeito à salvação, Cristo realiza uma obra espiritual completa. Ele opera tanto a regeneração como a justificação daquele que se converte pela fé ao Senhor. Regeneração e quando nascemos de novo. Regeneração é quando nascemos de novo. A justificação é quando Deus declara que o homem é justo, isto é, sem nenhuma culpa. E isto com base nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Mas agora sem lei. Se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Estes atos divinos conjuntos, justificação e regeneração, definem a nova posição espiritual do indivíduo, que passa da condição de inimigo de Deus para de amigo, servo e filho de Deus. Assim, perante Deus, todos os salvos em Cristo já são considerados santos e justos perante seus olhos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado. Amém? Ponto 2 da segunda parte, santificação necessária. Espera-se que a pessoa que é regenerada e justificada deseje natural e ardentemente andar na sua luz. Assim, o santificado em Cristo se esforça para purificar-se a si mesmo como Cristo é puro. Esse é o início do processo de santificação. Certamente, a salvação é recebida gratuitamente, unicamente pela fé em Cristo. Porque, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porém, a fé que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa não é melhor que a fé dos demônios, que creem e tremem, mas continuam demônios. Antes é morta, porque há apenas adesão intelectual a um conjunto de crenças religiosas. Então, apenas a adesão intelectual a um conjunto de crenças religiosas não leva à santificação. A suposta união com Cristo, que não vem a produzir qualquer efeito sobre o coração e a vida de uma pessoa, não passa de uma mera união formalista e religiosa, portanto indigna diante de Deus. Ponto 3. Santificação praticada. Aquele que nasceu de novo, feito uma nova criatura em Cristo, recebeu regeneração espiritual e, por conseguinte, uma nova natureza. A natureza espiritual de Cristo Jesus. Passa então a viver uma nova vida em santidade e justiça diante de Deus. Desta maneira, uma regeneração que permita alguém viver descuidadamente no pecado ou no mundanismo é, na verdade, uma mentira inventada pelo inimigo de nossas almas, pois tal conceito jamais é referendado pelas Escrituras. Portanto, não nos enganemos. Onde não há santificação, não há regeneração, ou seja, onde não há vida santa, não há novo nascimento. Aquele que nasceu de Deus é aquele em que permanece a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Então, bem esclarecido aqui, não é verdade? E se não há santificação, não há regeneração. Uma coisa, então, tem a ver com a outra. Se a pessoa busca a santificação e é santificada dia a dia, também ela vai sendo regenerada e é transformada, então, pela graça de Cristo Jesus, alcançada através da santificação diária. Terceiro ponto da lição, santidade. Santidade é a expressão da vida de Deus no crente. O que não é santidade? Há crente, entre aspas, que sentem orgulho de sua própria santidade, entre aspas, superficial, enquanto seus familiares e amigos não veem qualquer melhoria em sua conduta e no seu temperamento. Esse falso alarde provoca um dano imenso à causa de Cristo. Jamais devemos nos esquecer. A verdadeira santidade não consiste em meras sensações e impressões internas. Ela envolve muito mais do que emoções, lágrimas, suspiros, apego apaixonado a pregadores favoritos ou a credos religiosos. Movimentos que se pronunciam em prol da santidade, mas que produzem conflitos entre os filhos de Deus, deve ser visto como algo suspenso. Então,
repetindo aqui a última parte, movimentos que se pronunciam em prol da santidade, mas que produzem conflitos entre os filhos de Deus, deve ser visto como algo suspeito. E é verdade mesmo, né? Se o movimento fala da santidade, mas o que mais produz é briga, desavença, dissensão, é algo realmente suspeito. 2. Santidade diária. Precisamos de algo mais do que meras generalizações sobre a vida santa, as quais com frequência não acusam nossa consciência nem nos deixam envergonhados diante de nossos pecados recorrentes. A verdadeira santidade consiste em realizar atos santos e suportar as tentações no dia a dia, como uma demonstração prática de que, de fato, recebemos o novo nascimento. Em outras palavras, a verdadeira santidade é a nossa conformação à imagem de Cristo, que pode ser observada por outras pessoas em nossa vida particular, hábitos e caráter. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está em Romanos 8, 29. Aleluia! Então, a verdadeira santidade é a nossa conformação à imagem de Cristo. Então, na medida em que nos tornamos iguais a Cristo, a santidade em nós está aumentando. Mas a pseudo-santidade é quando, por mais conhecimento e aparência que a pessoa tenha, ela não está se adequando à imagem de Cristo Jesus. Terceiro ponto, santidade possível. Por causa das ricas promessas de Deus, todos os crentes são exortados pelas Escrituras. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade do temor de Deus, e também deixemo-nos levar para o que é perfeito. Muito embora a perfeição literal, ou seja, a nossa completa libertação da presença do pecado em pensamento, palavra ou ação, neste mundo seja um alvo inatingível para qualquer ser humano, devemos prosseguir para viver a santificação e perfeição possíveis, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. É Deus quem concluirá essa boa obra. Então, a santificação sem a busca da presença de Deus é inatingível. É inatingível porque é Cristo que nos santifica. Não depende de nossos atos meramente, mas da nossa fé em Cristo, da nossa busca por Ele, em busca de se adequar ao seu padrão, mas sabendo que é dele que vem, então, a santidade possível para nós. Os mais eminentes santos de Deus de todos os séculos foram sempre os últimos a reivindicar a perfeição para si mesmos. Pelo contrário, eles sempre tiveram o mais profundo senso de sua total indignidade e imperfeição. Quanto maior a iluminação espiritual que desfrutavam, mais percebiam seus incontáveis defeitos e debilidades, mantendo a humildade e dependendo inteiramente da graça de Deus, conforme 1 Pedro 5:5. Aplicação pessoal: a santificação sem a qual ninguém verá a Deus nos leva a viver uma vida na dependência do Espírito Santo até a volta gloriosa de Jesus. Aleluia. Ora, se Jesus Cristo, Ele é o caminho ao Pai, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém chegará a Deus, é porque nós temos que nos chegar a Jesus, nos adequar a Jesus, nos amoldar ao seu caráter, e fazendo isso, nós chegaremos então ao Pai. Nós compreenderemos essa caminhada, como disse Jesus. Eu sou o caminho. Então esse caminho é um caminho de santificação diária, de busca diária, de ser como um Cristo, de ter Cristo como modelo, de obedecê-lo, de amá-lo, de respeitá-lo, de honrá-lo e, acima de tudo, de adorá-lo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Concluímos então a primeira lição do segundo trimestre de 2018. Quem vos fala aqui é o pastor Elisomar Alves.